Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: O sol se deteve em Gideão e a lua no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve do céu e não se apressou e pôs-se quase um dia inteiro. Primeira parte do versículo 14. Não houve dia semelhante a esse. Amados irmãos e irmãs, como tem sido longo os nossos dias. Durante esse período de pandemia, parece que os dias não passam, os dias são intermináveis. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: como superar os longos dias? Como superar dias tão longos? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para você que já não aguenta mais superar, lutar nesses tempos de pandemia. Dias tão longos. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos mostra a batalha que Josué travou em Gibeon. Diz a palavra de Deus que 5 reis se levantaram contra o exército de Israel, o exército de Israel que estava tomando posse da terra prometida e estava vindo de batalhas anteriores e teria que travar mais outras batalhas até tomar posse definitiva da terra de Canaã. E aqui vemos mais uma dessas batalhas. Só que essa batalha foi interminável. Por quê? Porque o sol parou naquele dia para que o exército de Israel pudesse ter vitória naquele dia. Aquele dia foi o dia mais longo da face da terra. Como Israel superou esse dia? Em primeiro lugar, nós podemos observar que o dia mais longo da face da terra foi um dia de uma batalha terrível. Vimos que 5 reis se uniram contra Israel, contra o povo de Deus, e aqueles 5 reis ajuntaram seus exércitos para lutar contra Israel. Sim, foi um dia de grande adversidade. Não apenas um rei, mas 5 se voltaram contra Israel. E parece que aquele dia tem sido semelhante aos dias que nós estamos vivendo. Porque além dessa pandemia nós temos que enfrentar a ansiedade, a incerteza, o medo, o pânico, a depressão. Temos que lutar contra todos os adversários e as adversidades, muitas vezes até para ganhar o pão de cada dia. Problemas têm surgido de toda ordem. Como disse o próprio salmista: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Nesses longos dias temos também muitos adversários, muitas adversidades, assim como naqueles dias. Mas como vencer, superar os longos dias? Gostaria de dizer a você também que naquele dia a luz de Deus esteve presente no meio do seu povo. Por que o sol parou?
porque o sol se deteve, porque não anoiteceu naquele dia, porque Deus agiu milagrosamente e o sol parou, e a luz de Deus iluminou o povo de Deus em meio à batalha. E é isso que eu gostaria de destacar para você. Você pode estar atravessando longos dias, você pode estar passando por longas adversidades, pode haver um grande número de adversários contra você, como naqueles dias, mas de uma coisa você deve estar certo: a luz de Deus vai iluminar os teus caminhos. A luz de Deus vai direcionar você na batalha, porque o Senhor é luz e não há nele treva alguma. Quem anda com o Senhor anda na luz, afinal, Jesus é a luz do mundo. Deus está iluminando os teus caminhos nessa batalha, nessa adversidade, nessa pandemia. A luz de Deus está te acompanhando, porque aquele que anda com o Senhor jamais estará em trevas, mas estará sempre recebendo a luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o que nós observamos também nesse texto. Se você observar o versículo 8, você vai ver lá que disse o Senhor a Josué. Esse versículo 8, ele vai nos mostrar como o povo de Israel venceu naquele dia, o mais longo de todos os dias. E essa palavra vai te orientar a também superar os seus dias longos, os seus dias adversos. No meio daquela luta, o Senhor falou com Josué, e é isso que nós vemos ainda hoje. Deus não te desampara no meio da adversidade, Deus não te abandona, mas Deus fala com você. Você está deprimido, está angustiado por causa desses dias que não passam, esses dias tão longos, mas saiba de uma coisa: você tem a palavra de Deus para te dar uma orientação, porque assim como Deus falou com Josué, Deus fala comigo, Deus fala com você. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa espada, a palavra de Deus é a nossa orientação. Você quer saber você quer entender o que está acontecendo? Você quer ter forças para lutar contra o seu adversário? Então se oriente pela palavra de Deus, deixa Deus falar ao teu coração, deixa a palavra de Deus, que é resposta para todas as indagações, que é solução para todos os seus problemas. Se você está ansioso, a palavra de Deus te orienta. Se você está deprimido, a palavra de Deus te orienta. Se você não sabe como educar o teu filho, a palavra de Deus te orienta. Deus quer falar com você. Naquele dia, Deus falou com Josué, Deus falou com o povo. Aí você vai dizer: o que o Senhor quer falar comigo? Sim, nesses dias de adversidade, esses dias tão longos, Deus quer falar com você. E o que Deus falou a Josué e o que Deus quer falar ao nosso coração? Ele vai falar, a primeira coisa que Deus vai falar para Josué é: não temas. Não temas. Isso está ainda no versículo 8. Não tenha medo. Sim, os nossos dias têm sido dias de grandes batalhas, grandes adversidades, mas nós não temos que ter medo, nós não temos que ter receio, porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos orientando. Nós vemos o Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?
O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim não recearei. E é isso que Deus também falou para aquele povo. Mandou aquele povo se revestir de coragem e não ter medo dos adversários. Eram grandes exércitos, 5 exércitos acampados ao redor do exército de Israel. Mas eles não deveriam temer, porque a luz de Deus estava orientando o caminho deles. A luz do Senhor, o sol da justiça, estava brilhando para eles. Por isso eles não deveriam ter medo. E o Senhor é a fortaleza da nossa vida, por isso nós não devemos recear. Não tenha medo, meu irmão, é o que o próprio salmista vai dizer: não tenho medo dos milhares. Outra coisa que Deus vai falar àquele povo é que nas tuas mãos eu entregarei os teus adversários. Ainda no versículo 8: nas tuas mãos eu entregarei os teus adversários. Deus está falando conosco também. Não tenha medo, meu amado irmão, mesmo que você tenha que passar por esses longos dias, Deus estará iluminando o teu caminho, Deus cuida de você e Deus vai colocar os teus inimigos nas tuas mãos. No final desse Salmo 27, ele vai dizer assim: espere pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique o teu coração. É o último versículo do Salmo 27. Espere, confie, não desista, porque ainda que você tenha que passar por esses dias tão longos, o Senhor vai fazer com que o seu adversário caia por terra. Essa é a promessa que Deus fez a Josué e Deus faz conosco. E Deus está dizendo o mesmo que disse a Josué, a mim e a você: eu vou entregar os teus adversários nas tuas mãos. No final do Salmo 108 vai dizer: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Mesmo que você tenha que passar por esses longos dias, Deus estará com você e Deus vai te dar vitória sobre os teus adversários. Depois, nós vamos ver ainda nesse versículo 8, Deus dizendo para Josué: nenhum deles poderá te resistir. Essa é outra palavra que Deus disse para Josué. E essa é outra palavra que Deus está dizendo para mim e para você: nenhum dos teus adversários poderá te resistir. Vimos que o número dos adversários do povo de Israel eram 5. Eram exércitos poderosos, todavia nenhum deles pôde contra o exército de Israel. E a mesma coisa, Deus está falando para nós. Há um versículo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes dessa batalha, Deus chamou Josué e falou para Josué: Josué, não tenha medo, seja corajoso e forte, porque ninguém poderá te resistir, porque assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. E é isso que Deus está falando conosco. Nem coronavírus, nem depressão, nem ansiedade, nem outro problema poderá nos deter, poderá nos abalar, poderá nos vencer. Confie nisso, confie nessa palavra, porque Deus não permitirá que praga nenhuma chegue à sua tenda, que mal nenhum suceda à sua vida. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido.
Confie no Senhor, porque o Senhor não abandona os teus, o Senhor não desampara o justo. E finalmente, para nós vencermos esses longos dias, dias intermináveis, devemos saber que mesmo que os dias sejam longos, a vitória do povo de Deus é certa, porque aquele dia foi um dia longo, um dia de batalha, um dia terrível, mas o Senhor iluminou os caminhos do povo de Israel, o Senhor esteve presente na vida do povo, e diz a palavra de Deus que quando o povo saiu para a batalha, os exércitos de Israel tomaram a sua espada e pelejaram contra esses adversários, mas no meio dessa batalha Deus fez chover, é o que diz o versículo 11, grandes pedras sobre os seus adversários, grandes pedras sobre aqueles 5 inimigos do povo de Deus, e todos foram aterrados, todos foram destruídos. É isso que Deus quer falar a mim e quer falar a você. Ainda que os dias sejam longos, se tivermos com o Senhor, e se o Senhor estiver do nosso lado, esses dias serão dias de vitória. Grande é a batalha, grande é o número dos adversários, grande é a luta, longo é o dia, mas a vitória, ela é certa. Da mesma forma que Deus fez chover pedras contra os adversários do povo de Israel, Deus também vai, de uma forma ou de outra, dar a você vitória, porque bendito é o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Porque nada nem ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, e somos por isso mais que vencedores através dele, porque ele nos amou, nos ama e sempre nos amará. Por isso, vença, supere os longos dias, porque Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?